Bom, hoje dia 3/8/2023, estamos iniciando uma live onde vamos falar, do plano de carreira dos servidores municipais da cidade de Natividade, no estado do Rio de Janeiro. Estou aqui, na nossa live com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipal lá de Natividade, Eliesir, meu amigo, companheiro de luta, de guerra. Então, eu, em primeiro lugar, gostaria de dar um bom dia, uma boa tarde e também uma boa noite a você. A você, meu amigo, minha amiga, servidor público, ou que também, às vezes, não faz parte do quadro de servidor públicos. Meus cumprimentos para você. Hoje nós estamos gravando essa live exatamente às 19 horas, no dia 3/8/2023. Quero cumprimentar o meu amigo Eliesir, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipal lá de Natividade, fica no interior do estado do Rio de Janeiro. Boa noite, Eliesir. Boa noite, Carlos Marques. Cumprimentar também quem vai assistir a nossa live, com bom dia, com boa tarde, uma boa noite também. Tá certo. Eu gostaria de agradecer a você, Eliesir, por disponibilizar nesse tempo para a gente bater esse papo. Nós vamos falar aqui do plano de carreira no município de Natividade. Eu quero fazer a primeira pergunta a você, Eliesir. Foi implementado o plano de carreira no município de Natividade? Foi sim, foi implementado. Com muita luta, depois de... Aí a gente vai falar um pouquinho, detalhar um pouquinho depois essa história, mas depois de 20 anos de luta, nós conseguimos implementar um bom plano de carreira. Certo. O plano de carreira foi para todos os servidores? Ainda não. O plano foi implementado para o grupo de servidores que não são professores. Todos os demais servidores estão dentro desse plano. Os professores ainda estão no plano antigo, que é um plano de 2002, e na expectativa de ser reformado ainda nesse segundo semestre de 2023. Sim, foi bom nesse caso, Melhorou o salário de todos os servidores, Gesi? Halismar, o plano melhorou o salário, eu posso dizer, de mais de 95% dos servidores. Nós tivemos alguns problemas que a gente vai detalhar posteriormente também, no desenrolar da live, mas para mais de 95% dos servidores, o plano melhorou os salários, inclusive tendo salários que melhoraram muito, porque os salários eram muito baixos, os salários eram vergonhosamente baixos, pisos salariais de R$1.090, enquanto o salário mínimo já era R$1.302, e a gente conseguiu dar um salto jogando esses salários para cima através da implementação do plano de carreira. Sim, e para quem o plano não melhorou os salários? E por quê? Pois é, nós temos um grupo de servidores com gratificação incorporada. E, erradamente, a gratificação incorporada foi incorporada dentro do piso do servidor. Então, esses servidores já estavam com o piso acima. Então, o plano de carreira, ao melhorar o piso das pessoas, quem estava embaixo subiu, mas quem estava em cima já permaneceu onde estava. Então, a gente tem esse grupo de servidores que não são muitos, são 18, mas a gente ainda está na briga para resolver o problema deles com a desvinculação da incorporação do piso, e isso ainda tem desdobramentos que vão ocorrer ainda dentro de processos provavelmente judiciais que esses salários ainda podem estar subindo. Tá, então vamos explicar isso direitinho para o nosso amigo servidor, do município de Natividade, e até mesmo para demais outros servidores, para os outros municípios, que pode também aderir, que esteja na mesma situação. Você disse que tem servidores que estavam acima do piso salarial. São aquelas pessoas que têm aquelas gratificações, que às vezes estoura, o limite do piso. Esses não entrou aí nessa parte, não é isso, Eliesir?
É isso. O que que acontece com a gente chama comumente, explicando melhor, É a gente isso. chama comumente de plano de carreira, é plano de cargos, carreiras e plano de salários. Sim. Então, num plano de salários, o guarda municipal tem seu salário todo planificado ali, o seu vencimento base. Porque aí um guarda que tem mais filhos tem mais salário família. Um guarda que tem mais tempo tem mais adicional de tempo de serviço. Um guarda que trabalha à noite tem adicional noturno. Então, a remuneração ela varia muito mesmo dentro do grupo de cargos, né? Uhum. Guarda municipal que eu citei, dentro dos motoristas também varia. Agora, a remuneração, o piso não, o piso tem que ser todo igual, variando só pelo tempo de serviço ali, se o cara está no início da carreira ou no final da carreira. Então, isso é uma planificação de cargos. Quando a pessoa incorpora uma gratificação no piso dela, ela tem um vencimento base diferenciado, já lá em cima. Isso aconteceu também porque tem pessoas que não tinha gratificação incorporada, mas estava com o salário errado para cima. Tinha servidor ganhando R$ 1.000 a mais que o outro. Então, quando o plano de carreira corrigiu os vencimentos base e o salário de um servidor subiu R$ 1.000, o do outro que estava R$ 1.000 acima não subiu nada. É outro grupo pequeno de servidor que a gente também fez recurso administrativo e a coisa está se desenrolando. Mas a gente já está falando um pouco da dificuldade que a gente teve para implementar o plano. E é isso que a gente fez, conseguiu fazer esse enfrentamento. A gente vai detalhar depois como foi feito esse enfrentamento e as polêmicas que isso tem gerado na categoria e fora dela, na sociedade, na atividade. Mas o principal recado é: o plano foi muito bom para a categoria, bom para a sociedade, porque também o plano de cargos definiu o número de cargos para na atividade fazer um concurso público. Então a gente pode falar para todo mundo da região que se tiver concurso público é um concurso sério, com base numa lei que foi tecnicamente muito bem elaborada e implementada. Certo. Mais uma pergunta. Nesse caso, nessa mesma pergunta, você já, né, Já fez comecei a um pequeno detalhar, né? relato, né, um detalhe, né, sobre a próxima pergunta, mas vamos lá. Foi fácil implementar, né, o plano de carreira no município aí na cidade de Natividade? Era disso que a gente começou a falar. Não foi fácil. Isso. Não foi fácil. Sei que a luta é árdua, né? Foi uma luta grande. A prefeitura contratou, o município contratou uma empresa especializada no assunto. Algumas pessoas criticavam, diziam assim: olha, o sindicato já tem tudo pronto. E como a gente veio numa luta grande, grande mesmo, de plano de carreira, lá de 20 anos, a gente tinha muita coisa acumulada. Mas a gente não tinha um pacote fechadinho. A gente tinha impacto financeiro, tinha expectativas, tinha simulações de como ficariam os salários. Sabíamos que os salários iam subir bem em alguns casos, que outros iam ter pouco ajuste no salário. A gente sabia disso, a gente tinha uma clareza disso tudo e fomos discutindo isso com a categoria. Então a gente tinha um acúmulo de situações. Mas o projeto pronto a gente não tinha. Aí veio essa empresa, foi criada uma comissão, a gente trabalhou junto a essa comissão. No finalzinho a gente fala das pessoas que trabalharam bem na comissão, porque as pessoas reclamam, né, que aí tem o chororô, as pessoas vão na prefeitura, reclamam, o membro da comissão reclama com a gente fala assim: olha, a gente está. Aliás, diga-se de passagem, a gente está fazendo a defesa do plano mais do que o governo. O governo fez e não está conseguindo fazer uma defesa bacana do plano. Tipo assim, eu fiz o plano de carreira, né? O Sim. prefeito, principalmente, o prefeito se escondeu do plano. O prefeito se escondeu do plano, porque ele ficou com medo do plano, assustou ele o plano. O plano teve um impacto financeiro de R$ 400 mil, talvez mensal, de 400 e tantos mil reais. Na próxima vez que a gente for falar, a gente vai apresentar esse relatório da folha de pagamento, que é uma folha com 2.600.000 e uma folha de 3 milhões. Então, esse impacto assustou bastante o prefeito. E foi isso que o sindicato trouxe para o contra-cheque dos servidores. E sob a lógica do não tem dinheiro. Você sabe que o discurso de governo, aí não é uma particularidade na atividade, discurso de prefeitos é não tem dinheiro, nunca tem dinheiro. E nós não tem dinheiro, mas a gente vai fazer assim mesmo. Agora é a hora, depois de 20 anos não tem mais jeito. E a gente conseguiu convencer pessoas do governo a fazer, conseguimos fazer com que contratasse a empresa e tivemos um grau de dificuldade grande. Na próxima pergunta, que eu vou falar das polêmicas já e
e de quais os problemas enfrentados, mas a gente conseguiu fazer um enfrentamento e implementar. Certo. E qual foi o maior problema, né, enfrentado para implementar esse plano aí na cidade de Natividade? Pois é, eu até fiz a colinha aqui, fiz a famosa colinha aqui para ficar por tópicos, para tentar ser o mais objetivo possível, né? Sim. A gente tinha essa dificuldade de definir a proposta ideal, porque se você aumenta muito a base, que é a parte de baixo da tabela, precisava melhorar bem a parte de baixo da tabela, e isso ia aumentar muito a parte de cima, que é os níveis superiores, né? Se você arrocha para não subir muito o nível superior, você enforca o pessoal da camada aqui de baixo, que é os níveis elementares, né? E que precisava ser contemplado, que estavam nos pisos inferiores do salário mínimo. Então, dificuldade de definir essa proposta ideal, né? Nós tivemos um problema, que isso aqui é importante falar pra caramba, que o plano, nós começamos essa briga de plano no ano de 97, quando o sindicato começou a brigar. 97. Em 2002, nós conseguimos implementar o primeiro plano. Só que foi implementado e não teve segmento. As pessoas não se promoveram, não teve progressão e promoção. E o plano ficou congelado. E nós passamos a brigar para descongelar o plano. Quando chega em 2012, com as eleições de 2012, um prefeito da época, ele fez uma firula com o plano de carreira para ganhar a eleição de 2012. Acabaram de sabotar o plano, tornaram o plano que não estava sendo implementado totalmente sabotado. Foi aí que caducou os salários e nós tivemos muito problema agora em função de resolver. Os salários estavam para cima, para baixo, o salário todo diferenciado. Então, essa questão de tempo, né, foi um problema grande e os salários sabotados para corrigir. Vai corrigir salário, tem gente que vai ficar no zero e tem gente que o salário vai subir muito, mas vai corrigir. Nós tivemos essa dificuldade. Esse tempo todo que se levou para implementar o plano. Se em 2012 o plano tivesse sido sabotado, tivesse sido implementado igual foi implementado agora em 2023, tinha sido muito mais fácil. Então nós tivemos essa dificuldade da questão temporal. Você ia fazer uma colocação? Sim. Eu ia fazer aqui um adendo, né, na sua fala. Você disse que lá de 2012, né, para cá, então isso misturou, né? Tipo, é uma pergunta também. Funcionário que às vezes exerciam a mesma função, o mesmo cargo, estavam recebendo salário diferenciado um do outro, é isso que você quis dizer? Exatamente isso que aconteceu, exatamente isso. E o plano de carreira, ele faz o quê? Ele pega iguala. Exatamente. Né? Onde você disse, até aí, né, você disse que, né, com esse novo plano, tem pessoas que vão ficar lá no zero, não é que elas vão ficar sem salário, não. Tá? Não vão ter aquele comprimento, porque o salário que ele já recebe está de acordo com o piso salarial. Exatamente. Tem servidor que recebeu R$9 de ajuste, enquanto o colega recebeu 900. Só para você ter ideia da diferenciação salarial que tinha. Uhum. E a minha guerra era essa, a nossa guerra do sindicato era essa, porque o discurso que a gente adotou mais para o final é que essa diferença salarial ia permanecer durante toda a vida do servidor, inclusive na aposentadoria. Então as pessoas diziam para a gente assim, de peito estufado, não vai ter plano, isso é enrolo, esquece isso, para de falar nisso. E a gente dizia, como é que uma situação dessa permanece por 40, 50 anos? Porque se fica ao longo da vida funcional do servidor 30, 35 anos e vai para a aposentadoria ou para uma pensão, é uma situação errada que prevalece por 50 anos. Então, isso é absolutamente inadmissível. O governo tem que consertar o plano de qualquer forma. E foi consertado. O discurso do sindicato foi muito agressivo nesse sentido. E tinha que ser, não tinha outro jeito. Se precisasse pegar alguém pelo colarinho para fazer, a gente ia ter que pegar e depois pagar a cesta básica. Não tinha jeito. Entendeu? Então, estamos falando da dificuldade. A gente não conseguiu falar com essa clareza. A gente fala aqui no dia a dia, agora estamos falando em público dessa dificuldade, né? Certamente o governo alguém do governo vai ver, ele pode fazer as ponderações dele numa live, pode fazer entrevista, ele pode falar, deve falar do plano, deveria estar falando mais, a gente está fazendo a nossa parte, estamos divulgando. Aí, continuando aqui o rol de dificuldades que eu ainda não acabei, e ainda, para você ter ideia, esse plano de 2012 pegou auxiliar de enfermagem e passou para auxiliar de farmácia.
com atribuições de auxiliar de enfermagem. Então, você tinha um auxiliar de farmácia de cargo público na prefeitura que poderia ferir pressão, fazer curativo, entendeu? Olha o tipo de loucura que a gente tinha dentro da nossa lei municipal. Isso está na lei municipal, é a lei 5.000, é a lei 566/2012, está escrito dela para a história. E a gente mudou isso em 2023, a gente acabou com isso. Quem fez concurso para determinado cargo voltou para aquele cargo, melhorou o salário, corrigiu tudo. A gente conseguiu fazer uma correção na folha de pagamento e no quadro de pessoal. Aí seguindo aqui o rol de problema que a gente enfrentou, um grande problema que está gerando polêmica hoje faltou habilidade do governo, quando eu estou falando assim, de definir a proposta, ficou picotado. A gente fez a vida do servidor ativo para depois corrigir a vida do servidor inativo, levou 90 dias para corrigir a vida do servidor inativo, e a gente deixou o professor para trás. Então tiveram gratificações na folha, que o plano cortou. Então o inativo, por exemplo, ele perdeu um dinheiro em março para ganhar um vencimento base mais alto em julho. Então eu tinha que dizer para esse servidor, olha, cortou seu, mas vai voltar. Naquela história de dar com a mão e tirar com a outra, tirou primeiro para depois dar. Como é que eu convenci esse servidor que ia voltar? Eu não tinha como convencer, o servidor queria me pegar aqui. Aí voltou. No final, eu estou falando do servidor inativo, se você quiser apresentar a relação nesse momento, você pode apresentar. Está aí a relação de servidor inativo, aonde tem servidor mecânico que recebia R$ 1.800 de aposentadoria e passou a receber R$ 2.800. O cara tomou um susto. Ele foi ao banco e ele assustou com o crédito de salário dele. Perguntou, eu vou receber isso pro resto da vida? Ele vai. Isso é seu novo provento de aposentadoria. O que é isso? Isso é um plano de carreira, através do requisito da paridade. Durante a discussão, tem servidor que veio aqui e falou assim, mas na prefeitura disseram que o plano vai ser bom só para o servidor novo. Eu disse, olha, isso está equivocado. Cada um vai ter seu lugar na tabela. O servidor mais velho de tempo de serviço, ele vai para o final da tabela. O final da tabela é mais alto do que o início da tabela. Então, foi tão bom para todo mundo que o servidor inativo, o salário dele subiu bastante pelo requisito da paridade. E o governo não falou isso para as pessoas. A gente não implementou para o ativo e para o inativo no mesmo momento. E deixar o professor para trás também gerou polêmica. Então, foi uma outra dificuldade, essa questão da falta de habilidade do governo em fazer tudo junto. Foi aonde a gente concordou com a contratação da empresa, que a gente achou que a empresa tinha que prever esses contratempos e falar, faz junto para não ter o contratempo. Né? O professor, a polêmica maior, que a gente vai falar lá nas considerações finais, o professor, nessa questão de tirar o abono, que é uma gratificação que estava no contra-cheque, o professor está muito bravo, porque ele não entendeu ainda que a reforma dele, ele está recebendo o abono ainda, só o professor que recebe o abono porque não está no plano de todo mundo. Sim. A reforma dele, o abono, sai do contra-cheque dele, porque tem uma implicância que o abono não contribui para a Previdência sobre ele, e ele faz parte do provento de aposentadoria, e as reformas da Previdência estão cortando isso tudo. Você só pode receber provento de aposentadoria sobre aquilo que você contribui, está batido o martelo com relação a isso. Então, um penduricalho lá na aposentadoria corre o risco de, depois de aposentado, você perder o penduricalho e não ter mais para onde correr. Então, transformar o penduricalho em piso e o servidor contribuir sobre ele, dá segurança jurídica para a aposentadoria futura. Ninguém vai meter o bedelho na minha aposentadoria, ou na aposentadoria do professor, ou na aposentadoria de quem quer que seja, para chegar na foiçada e cortar. Quando corta e você não tem nenhum argumento. Agora está com o argumento de poder consertar. Lá na frente vem o corte e pronto, você vai chorar na cama, que é lugar quente. Mas isso tinha que ser dito para o professor, não conseguiu clareza. A Câmara de Vereadores tumultua isso, a gente não conseguiu um bom diálogo, um entrosamento perfeito de discurso entre executivo, sindicato e a Câmara. Os vereadores, aí vem vereador de oposição, às vezes joga para a plateia, ataca o sindicato, me ataca para aparecer sobre o plano, que foi bom para todo mundo. Mas faltou. Isso é dificuldade de implementação de plano. Faz parte do jogo político? Faz. Mas é complicado você sentir que o cara está fazendo um jogo para a plateia de forma desonesta. Né? Então os vereadores vão ouvir também, podem fazer as ponderações de lá,
Mas esse vereador de oposição, quando faz isso, ele está completamente errado. Ele está atrapalhando uma coisa que o governo e o sindicato estão fazendo, que é bom para o servidor, que é aí 10% da população, incluindo as famílias, né, e bom para a sociedade, porque tende a melhorar a prestação de serviço público. Então o vereador não pode jogar contra isso. Ele é de oposição e faz a oposição de outra forma. Né? Eu vou fazer uma pergunta. Aqui também. Perdão aí, Olesi, eu te cortar essa fala. Não, beleza, eu vou falando toda a vida. Não, mas é bom. É bom. O povo quer isso mesmo. Nós queremos a explicação como que foi, né, o trabalho que você e sua equipe aí do sindicato tiveram para conseguir, né, esse benefício aí para os servidores públicos de inatividade. Aproximadamente, quantas pessoas residem hoje no município de inatividade? É uma pergunta até fora do sindicato, mas para a gente ter uma noção. O IBGE é aproximadamente 15.100 pessoas. Hoje, aproximadamente, quantos servidores públicos tem na prefeitura? Os ativos, nós somos em torno de 640, então é muito, já fomos mais de 1.000 ativos, né? É por isso que carece de concurso público. E inativos, pensionistas em torno de 450, aposentados em torno de 450, isso já vai para mais de 1.000 pessoas, né? Ativos e inativos, e pensionistas em torno de 70, 80, salvo engano. A Cida estava me passando essa informação aqui hoje mais cedo. Essa é uma informação, né, não é uma informação correta, que na verdade isso não estava nos nossos planos de perguntar isso. Não, mas faz parte do contexto, né? Faz parte do contexto geral. Isso, até para a gente ter uma noção de acordo com a quantidade de munícipes que tem no município, com a quantidade de funcionários que a prefeitura tem, né, no seu quadro de funcionário. Bom, Elesi, continua lá dentro do nosso tema da última pergunta. Eu cortei, peço desculpa mais uma vez. Né, que eu fiz a última pergunta para você, qual foi o maior problema enfrentado para a implementação aí do plano, né? E você estava falando sobre a Câmara de Vereadores, aquelas pessoas que às vezes jogam aquela pedra, né, no sindicato. Só que o sindicato ele tem que olhar a parte de funcionários, o quadro de funcionário da prefeitura, para isso que serve o sindicato, né? Tem aquele vereador que vai lá, apedreja e está olhando a parte política da situação. E o sindicato não tem política. Exatamente, porque o cidadão ele pode fazer política, pode pertencer a um partido, pode votar, ser votado, é natural, não há nenhuma vedação quanto a isso. As pessoas podem fazer política, pode estar do lado A, do lado B, vereador pode ser de situação, da bancada do governo, pode ser de oposição. Isso faz parte do jogo democrático. Certo? O que a gente clama, e a gente fala isso agora, que a gente está tendo essa polêmica em relação ao professor, porque a gente vai discutir o plano de carreira do magistério. Então, como que esses vereadores, a reforma, o conserto, que eu vou detalhar aqui, já antecipando também, mas tendo contexto, a gente tem, nesse falatório, chega assim, o que o sindicato está fazendo? Será que a pessoa que vai ouvir essa live vai continuar perguntando o que o sindicato está fazendo? Nós fizemos o milagre do conserto do plano de carreira. Nós melhoramos a vida assim, de 500 servidores, porque tirando os 5% que não foram beneficiados, porque tem problema na folha de pagamento, eles já estavam beneficiados antes, seja pela incorporação ou porque estavam com os pisos mais altos, já estavam beneficiados. Mesmo assim, tem questões judiciais, tem questões que foram levadas administrativamente e vão ser levadas judicialmente, dependendo do judiciário, vão ter novidade ainda no plano. Então, os processos judiciais, a gente tem para mais de 600 ações, onde nós vamos fazer uma live depois só para falar dos processos judiciais, que numa carteira de processo nós já colocamos mais de R$1.100.000 de dinheiro recuperado, de perda do próprio abono que está dando problema no plano. Nós recuperamos dinheiro do abono, mais de R$1 milhão. Então, você ainda encontrar servidor aqui no meio dessa polêmica, pergunta o que o sindicato está fazendo. Quer dizer, ou é muita má intenção de criar discórdia, ou é muita falta de informação dessa pessoa. Né? Na verdade, eu entendo dessas pessoas, né, desse tipo de funcionários, né, que acaba criticando,
né, o sindicato, mas o que ele deveria fazer é acompanhar o trabalho do sindicato, que afinal de contas o sindicato, qualquer sindicato, ele trabalha em prol daquela categoria. Nesse caso, o sindicato dos servidores públicos, né, de inatividade, ele trabalha em prol dos servidores públicos, independentemente da função, do cargo que ele exerce dentro da prefeitura, né? Exatamente. E eu entendo que nesse jogo existem as pessoas que, por questões políticas ou por questões pessoais, questões de você ter pisado no pé de alguém na rua, questões de você ter ficado do lado do prefeito, a pessoa ter ficado do lado do outro, as pessoas não gostam da gente. Mas aí a pessoa ela passa a atacar um projeto de forma errada, de forma equivocada, a pessoa passa a inventar uma mentira ao meu respeito para atacar um projeto. Quer dizer, a pessoa, e aí eu posso já falar disso, você pode até colocar meu contra-cheque aí, que eu já vou antecipar também, a gente vai falar disso nas considerações finais, mas já entramos nessa fala, então eu posso falar isso. As pessoas publicaram num grupo de WhatsApp privado deles lá, que o meu salário foi para R$5.000. Né? Pegaram uma informação do Portal da Transparência no mês que eu recebi o retroativo do plano. Meu salário ficou igual ao dos guardas. Eu sou guarda municipal nível 3, padrão de vencimento I. Alguns guardas, padrão de vencimento J. Alguns guardas são I por causa de data de concurso. Né? A data do concurso é uma aqui e outra ali, então eu e meus companheiros concursados junto comigo ficamos no J por conta do tempo do concurso. E aí as pessoas maldosamente divulgando fake news, né? Sendo passivo de ser processada, que eu posso entrar na justiça e pedir elas para se retratarem, porque divulgaram uma mentira. Né? Meu contra-cheque está aí para quem quiser ver, meu contra-cheque é público, está aí meus empréstimos, meu seguro, o sindicato que eu pago, né? E o meu piso é 2.311, igual os pisos dos guardas nível 3. Agora, você vê bem, se eu for discutir um plano com a prefeitura e o presidente do sindicato, eu estou brigando com todo mundo, que nós temos que acertar a vida de todo mundo tecnicamente, e no meu caso vai haver um privilégio dentro do plano de carreira. Elise, você me dá licença um pouquinho, eu posso até ler aqui um pouquinho o seu contra-cheque? Pode. O salário, né, o seu salário aqui na descrição, ele está com um vencimento de R$2.311. É o guarda, só te interrompendo, é o guarda nível 3, o guarda nível 3, que é o nível do guarda municipal, sim. E a letra, o padrão de vencimento J. Sim, aí eu tenho aqui o adicional de periculosidade, o adicional noturno, né, o adicional de periculosidade tem um rendimento de R$693,30, né? Tem também aqui o adicional de quinquênio, né, que são 4, no valor de R$462,20, tá? Adicional noturno, né, 80 horas, R$184,88, né? E vamos lá embaixo ver aqui, que dá um total de R$3.651,38. Divulgaram que o meu salário é 5.000, porque pegaram a remuneração minha do Portal da Transparência no mês que eu recebi o retroativo, porque o plano foi implementado em abril, né, sendo que a nossa data base é março, uma exigência do sindicato que pagasse retroativo a março. Aí todo mundo pagou até a letra E. Para quem não sabe, meu nome é Eliezer, né? Pagou a letra E, eu recebi no mês de junho o retroativo. Aí pegaram essa remuneração minha do retroativo, do salário de junho com o retroativo de março, e disse que o meu salário é R$5.000. Olha o nível de maldade, o nível de e algumas pessoas é por maldade, outras estão pagando mico, porque está acreditando numa mentira dessa. Entendeu? Aí tá aí o contra-cheque, né? O seu contra-cheque aqui, todos os rendimentos, todos os descontos. Quanto a isso, a gente fica muito tranquilo, porque isso sempre vai acontecer, como eu te falei. De repente eu pisei no pé de alguém da rua e se alguém não gosta de mim, mas ele tem que gostar da heresia, ele tem que gostar do sindicato, né? Ele tem que gostar da luta sindical, da luta trabalhista. Isso, o que o Eliezer é em face da luta trabalhista no mundo inteiro? Quando você vê de luta, de garra, a gente tem do passado, né? Para agora, e vamos ter no futuro, e o Eliezer está presidente do sindicato hoje. E agora,
O que eu sou é brigão. Então tem gente que não gosta de mim por causa de eu ser brigão. Eu falo, olha, eu não sou presidente de convento, né? Eu sou presidente de sindicato. Presidente de sindicato que não gosta de briga está no local errado. Porque, é o que eu estou te falando, é briga, é luta, não é briga de tapa, não é briga de falatório, é luta. É uma luta consistente, uma luta consciente, uma luta institucional e luta insistente. Você brigar 20 anos por uma determinada coisa que todo mundo falava que não ia acontecer e a gente fez, está aí, está aqui. A gente faz questão de apresentar para todo mundo o plano de carreira do servidor público. Aquilo que os pessimistas falavam que não ia acontecer de forma alguma, está pronto, está feito, está institucionalizado. Essa é a luta, é disso que as pessoas têm que gostar. As pessoas podem criticar, mas não podia ter sido feito assim, ter sido feito assado. Quando as pessoas fazem isso, elas estão inclusive apresentando uma proposta diferente. E o sindicato é esse campo de as pessoas chegarem e apresentar realmente proposta A, B, C, proposta de A a Z, a gente discute e vota na proposta melhor, né? E isso é sindicato. O Eliesi é só o Eliesi. Tá certo. E como está a questão do magistério? Né? Já que o plano dos professores não foi reformado. Pois é, essa questão do magistério, ela é bastante emblemática, né? Quem é que não conhece a luta pelo piso mínimo nacional dos professores? Né? Para todo lado que a gente vai, isso é uma guerra. Todo mundo fala e ninguém se entende. Aí eu fico apavorado e eu falo com os professores aqui, né? O pessoal está chegando em outubro, faz uma festa linda, maravilhosa, todo mundo diz que ama o professor, os cursos, propagandas na rádio, na TV, nas mídias sociais, tudo coisa linda, maravilhosa. Quando você fala no salário, o professor fica igual o Cris, né? Todo mundo odeia o Cris, todo mundo odeia o professor também, quando o assunto é salário, né? E aí o sindicato, nós fomos lá, uma luta imensa, nós fizemos uma greve aqui em 2015, com uma greve startada pelo próprio professor, mas que a gente tomou a frente dela, porque o sindicato ele é responsável pelas atitudes da categoria, né? Ele é responsabilizado, então você não tem que ter uma greve e você correr dela. Você é daquela categoria, a categoria faz greve, o sindicato é que é responsabilizado, se a greve é errada, a multa vem para o sindicato. Então, a gente tomou frente daquela greve e veio a guerra. Com essa guerra, foram tendo ajustes e reajustes no piso, nós chegamos no ideal do pagamento do piso mínimo nacional, que é o que a lei determina, que é você, para implementar o plano de carreira do município, você tomar como referência o piso mínimo nacional. Porque senão o discurso fica, não, o professor tem 30 anos de carreira, ele está lá em cima nas graduações dele, nas promoções dele, aí alguém diz, não, mas ele já está ganhando o piso mínimo nacional, porque o piso mínimo proporcional é 3.000, esse professor está com 3.500, mas ele está no 3.500 pelas progressões dele. Então não, você coloca o piso mínimo nacional na primeira referência do plano e aplica as progressões. E nós já conseguimos isso no município na atividade também. Demorou, foi implementado em 2021 ou 2022, salvo engano. Então nós conseguimos essa façanha aqui. Agora falta reformar o plano. Para reformar o plano, aí está aqui a colinha, porque também são, aqui deve ser uns 8 ou 10 tópicos aqui. Olha, tem que definir o número de cargos de professores necessários para o sistema municipal de ensino, porque o nosso plano não define. Então, quando tem um concurso público, você nem sabe o número de vagas que tem, porque não tem o total de cargos definido. Essa é a primeira coisa que tem que fazer. Tem que aumentar o valor hora do professor da classe 3, porque ele ganha igual os outros, a carga horária dele é menor. Como ele tem uma qualificação maior, a gente entende que o valor hora dele tem que ser maior. Então, mesmo com a carga horária menor, ele fica com um piso maior, porque ele está prejudicado nessa celeuma toda de plano mais piso. O salário do professor da classe 3, que é o professor do 6º ao 9º ano, está prejudicado. A turma sabe que a gente tem brigado, que isso é elemento da nossa pauta também. Né? Tem que definir que a numeração 1, 2, 3 e 4 do plano de carreira não se refere à carreira de professor, que a carreira é professor. Esse 1, 2, 3 e 4 se refere à classe. Então, nós temos essa confusão de texto dentro de um plano que foi feito lá em 2002, com a modernização legislativa. Tempo passado, a gente viu que isso estava errado, tem que corrigir isso. Tem que definir sistema de progressão, de promoção, que é a passagem do servidor de uma classe para outra.
o professor 1 vai acabar, que é o professor extra-classe, vai ficar o professor 2, 3 e 4, o 2 pode virar 3, o 3 pode virar 4, isso não está previsto no nosso plano. Quer dizer, o psicólogo 1 pode virar psicólogo 2, o médico 1 pode virar médico 2, o professor 2 não pode virar professor 3. Então, está errado o plano do professor nesse aspecto aí. Tem que mudar, né? Aumentar o percentual de progressão, promoção para os níveis mais elevados, que é 4% do primeiro nível até o último. A gente entende que se o cara faz um mestrado, um doutorado, é muito mais do que ele sair de uma formação de professores e fazer uma faculdade. Então, os níveis mais elevados de escolaridade, a progressão o aumento de salário tem que ser maior. Proposta também. Claro que são todas propostas para discussão com a classe, com a Secretaria de Educação, com a empresa que vai ser contratada também para fazer o plano e com o próprio governo, né? Sim. Ampliar as promoções e progressões para até 30 anos, que vai até só 25. É claro que a maioria do professorado são mulheres, sexo feminino, mas tem homens. E o homem chega nos 25 anos, ele para de progredir porque ele vai até o 30 para aposentar. Então tem essa distorção entre sexo do plano. A gente busca corrigir isso também. Colocar na tabela ou no texto da lei os percentuais de progressão, que judicialmente nós tivemos dificuldade para discutir plano lá no judiciário, porque não está escrito o percentual de progressão, que seria lá que o percentual de progressão é X. Corrigir essa falha na legislação também. E tem que colocar progressão automática para caso não haver avaliação funcional, que isso não está previsto na lei. Ela já acontece hoje, mas não está previsto na lei se o governo quiser parar, igual no nosso caso. No nosso caso, a gente nunca progrediu de 2002 até 2022, porque não estava previsto na lei que se o governo não avaliasse, a gente teria progressão automática. E o argumento do governo para não nos progredir é porque a gente não tinha avaliação. Uma avaliação que ele tinha que fazer. Ele não te avalia, não te progride. A lei tem que constar. Ou avalia ou progride automaticamente. Então, essas são as principais mudanças do plano de carreira do magistério. Vai ser essa discussão, isso junto com o piso nacional, que a gente conseguiu o reajuste até aqui. Então, avançar nessas questões e sem o professor perder nada, absolutamente nada. Né? Aí eu tenho que falar um pouquinho do abono, de forma rápida, tentando concluir, que o abono, nessa celeuma toda, o abono tende a virar piso, no que eu falei anteriormente. O abono é um penduricalho que as pessoas aposentam com ele. E tem a implicância das reformas da Previdência, que é uma implicância correta, porque eu, por exemplo, não aposento com a minha periculosidade que você viu aí, porque eu não contribuo sobre ela. Eu não aposento com o meu adicional noturno, que eu não contribuo sobre ele. Né? Eu aposento com as verbas às quais eu contribuo sobre ela. Então, a ideia foi, corta o abono, transforma o abono em piso, que aí tem contribuições sobre o piso e você aposenta levando esse piso para a aposentadoria sem nenhum problema com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, com o próprio Ministério da Previdência, que aí junta todo mundo para implicar para dizer que as aposentadorias estão erradas e precisam ser corrigidas. Então, essa é a situação do magistério hoje, a discussão do magistério hoje. Vamos lá. Né? Eu quero só uma explicação aqui que gerou uma dúvida para mim, então eu acho que quem vai assistir o vídeo também vai ter essa dúvida, né? Você disse que na aposentadoria, né, você tem lá os seus abonos, né? Os abonos, que é no caso lá onde você não contribui, né? Aquela parte que vem no contra-cheque, mas você não contribui sobre ela. Você poderia detalhar ela, Elias? E, por exemplo, vamos dar como exemplo o seu contra-cheque que eu tenho aqui, tem como mostrar. Beleza, vamos lá. O seu contra-cheque está na tela. Eu começo no vencimento base. O vencimento base é a base do meu salário, eu contribuo sobre ele. Aí vem o adicional de quinquênio. Acho que está adicional por tempo de serviço, ou quinquênio, alguns anuênio, triênio, etc. Nossa, é quinquênio. Eu contribuo sobre ele também. Aí vem a periculosidade. Eu não contribuo sobre ela. Vem o adicional noturno, eu não contribuo sobre ela. Se você olhar embaixo no rodapé do contra-cheque, está assim, base da Previdência. Essa base da Previdência é que é extraído os 14% da minha contribuição. Essa base da Previdência que é a base da minha aposentadoria depois.
Isso é tudo matematicamente contabilizado dentro das certidões de tempo de contribuição, dentro dos cadastros de contribuição, ao longo do tempo, isso fica tudo contabilizado. Não Sim. existe milagre, existe o pagar para receber. Nós estamos pagando para receber. Então é isso. Aí o abono aparecia aí, junto com o meu adicional de periculosidade e adicional de noturno, e o servidor também que ganha hora extra, também não contribui sobre a hora extra. Então o servidor tinha um piso baixinho e recebia hora extra. Recebia R$1.000 de hora extra. Eu falo para ele, olha, você vai ficar 20 anos recebendo R$1.000 de hora extra. Quando você aposentar, aposentado não recebe hora extra. O seu salário vai cair, vai despencar muito da sua aposentadoria se a gente não cuidar do seu piso. Nesse caso aí, ele ia cair lá quase para o salário base. Exatamente, exatamente. Aí o plano de carreira deu uma consertada nisso, empurrou o piso para cima e derrubou penduricalhos. Aí o governo falou assim, nós não vamos pagar mais hora extra. Isso criou até banco de horas, deu polêmica também. Ele vai pagar a hora extra se o servidor fizer a hora extra, porque tinha hora extra que era inteira de salário. Né? Fazendo ou não, o servidor acabava recebendo aquilo ali quase que pelo costume. Errado, inclusive, Ministério Público, Tribunal de Contas, olha para isso e fala, não pode mesmo, porque nem todo mundo ganha hora extra. Quem ganha sem fazer está ganhando errado. Bota isso no piso para todo mundo. Primeiro, eu pago para todo mundo, eu acabo com o caráter pessoal, que aí se o cara é do meu lado politicamente eu dou. Se não é, eu não dou. O piso não tem isso. Não teve privilégio para o Eliezer, não tem privilégio para ninguém. Tem piso salarial da categoria, do grupo de cargos. Né? Então isso é para todo mundo. Isso, você sai do caráter pessoal e do caráter político partidário. E política partidária você faz lá na rua. Você vai pedir votos, vai convencer as pessoas a votar em você. Folha de pagamento é folha de pagamento, é critério técnico de pagamento. Né? Qual cargo que é, qual salário que é, passou no concurso, ingressou no cargo, vai exercer a função, vai ser avaliado e vai receber. Ponto. Então a gente botou isso na cabeça da atividade também. Algumas pessoas dizem o seguinte para mim, olha, o sindicato mudou muito a história política da atividade. Mudou. Para quem quer ver que mudou, para quem quer ver que está mudando, as pessoas vão ver. Quem não quer ver, quem não gosta, não vai ver nada. Vai só pintar lá o demônio, vai que se impressa. Mas isso é uma minoria tão insignificante que eu olho para ela na rua e começo a rir. Porque a pessoa está pagando mico. Quando a pessoa divulga um salário meu de junho, falando que aquilo que eu ganho, que eu fui comprar, está pagando mico, está fazendo feio. Né? Eu não gosto de ser agressivo nas minhas falas, acho que a gente tem que ter educação acima de tudo, mas eu fico rindo da pessoa e diz o seguinte, olha, velho falando mentira, coisa feia. Que coisa feia, vai para a igreja, reza, pede a Deus, não vai, cara. Porque fica falando bobagem, para de falar bobagem. Vê se acha um defeito, a gente fala um defeito que pelo menos seja verdade. Né? Então a gente volta nesse assunto só para fazer esse desabafo aqui e falar. E é um grupo pequeno, realmente. As pessoas vêm até mim, traz os prints, ficam desesperadas, fala, entra na justiça, processa, faz uma live e fala, olha, a gente vai falar, calma, mas as pessoas que defendem os sindicatos, ficam desesperadas mesmo. Vai no que quer, que a gente fique, vai para as vídeos, fala. E a gente vai só fazendo essas defesas, porque é o que nós temos que fazer. Nós somos institucionais, nós não podemos entrar nessa maluquice, nessas histerias. Né? Nós temos que entender que nós vamos sempre ter oposição. Acho que é o que eu estou falando. Oposição faz parte do processo democrático. Quem não tem oposição é ditadura. E as ditaduras não prestam. A democracia presta. Agora, o que a gente diz é o seguinte, faz uma oposição bonitinha para não ficar feio. Oposição sadia, né? Uma oposição sadia, oposição criativa. Exatamente. Entendeu? O Eliezer, nós já estamos com quase 50 minutos. Né, passa rápido, né? Passa rápido. Eu gostaria que você... Se tem mais algo que você queira, né, esclarecer para os servidores públicos de inatividade, né, não, você pode... As anotações que a gente fez, a gente conseguiu abordar tudo. As anotações a gente fez abordar tudo. Só quero mesmo agradecer a sua predisposição, ter disponibilizado o seu tempo e suas habilidades aí com as lives, porque eu não tenho habilidade disso. Quando as pessoas falam assim, você tem que falar, eu sou chato, porque eu gosto de falar bonitinho, fazer um negócio organizadinho para não botar
botar troço porco no ar para as pessoas assistirem. As pessoas merecem assistir uma questão de qualidade. Eu lembrei de você, falei, o Halismar que é o cara que vai me ajudar nisso aqui. Então, eu te agradecer imensamente você disponibilizar esse tempo. Depois nós podemos fazer uma para falar mais do seu município, do seu sindicato, chamar os outros companheiros da região. Com certeza. Trazer a Federação de Servidores Públicos, botar o presidente da federação aqui nesse contexto para a gente disseminar mais o que é a Federação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, a Confederação de Servidores Públicos do Brasil, anunciar que a gente vai estar num congresso lá em Brasília agora, no final desse mês já, porque o sistema sindical é muito grande, por isso que eu falei o Eliesi é só o Eliesi, porque o sistema sindical é muito grande. Então, anunciando isso aqui, eu quero agradecer também as pessoas que vão ouvir, as pessoas vão comentar, e já deixar a nossa próxima engatilhada, que a gente vai falar sobre os processos judiciais que a gente tem em andamento, a quantidade de dinheiro que a gente já colocou, a expectativa de dinheiro que vai entrar no bolso das pessoas aí, através das nossas carteiras de processos judiciais. E é isso, mas brigadão mesmo pela sua força aí. Foi primordial para nós aqui. Tá certo. Eu lá no início da live, Eliesi, eu apresentei você, né? Falei sobre o seu sindicato, mas esqueci até de falar meu nome. Pessoal, tá escrito, né? Aqui, ó, aqui embaixo aqui, né? O meu nome, sou o Halismar Silva. Sou do município de São José de Ubá, também sou presidente do Sindicato de Servidores Públicos aqui no meu município, né? E o meu amigo, parceiro, companheiro de luta, né, de guerra, como ele disse, né, de brigas, né, mas a nossa briga é uma briga sadia, uma briga de discussão, é uma briga onde vamos buscar o melhor para os servidores públicos, né, de cada município, cada sindicato no seu município, e ao mesmo tempo nós trabalhamos tudo junto, né, em conversa, em diálogo e trocando as ideias. E é isso que a gente preza, né? Eliesi, eu sei que você não tem dentro de Natividade, como eu também aqui em São José de Ubá, não tenho todos os servidores públicos dentro do sindicato. Eu gostaria que você, nessas considerações finais, fizesse um convite ao servidor público de Natividade para vir compor junto, né, com o sindicato. É isso, é agradecer essa confiança, porque a gente não tem todos, mas a gente tem mais de 70% da categoria filiada, né? Então, dos que não são filiados, não tem essa crítica agressiva, essa crítica, né, falsa que as pessoas fazem. Então, mesmo dos 30%, tem pessoas que respeitam o trabalho e a gente convida para se filiar. Venham para cá, vamos trabalhar mais com mais sindicalizado, tem mais força política de representatividade, e temos também mais dinheiro para contratar mais advogados, contratar empresas, contratar mais pessoas para estar fazendo a defesa mais contundente ainda dos servidores. Vem para cá.